O corpo do arquiteto Oscar Niemeyer foi velado durante a tarde e o início da noite de hoje no Palácio do Planalto, em Brasília, uma de suas obras. O homem que desenhou a capital do país e construiu as colunas em curvas da arquitetura moderna morreu aos 104 anos na noite dessa quarta-feira, após lutar contra uma infecção respiratória. O repórter Fabrício Rocha está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre o velório e o sepultamento do corpo de Oscar Niemeyer. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Sandra. O velório do arquiteto Oscar Niemeyer aqui em Brasília foi um pouquinho mais curto do que o originalmente previsto. Há 18 minutos exatamente, o caixão com o corpo do arquiteto foi colocado em um carro aberto do Corpo de Bombeiros e saiu daqui do Palácio do Planalto sob muitos aplausos para a Base Aérea de Brasília, de onde partirá em um avião da Força Aérea Brasileira rumo ao Rio de Janeiro, de volta à capital carioca. Nessa tarde ensolarada e quente de quinta-feira em Brasília, cerca de 5.000 pessoas, candangos, brasilienses e turistas, além de autoridades de todos os poderes do governo federal, estiveram aqui para prestar suas últimas homenagens ao autor dessas linhas tão ousadas da capital. Oscar Niemeyer detestava andar de avião, mas era inevitável uma última viagem a Brasília, nas asas da Força Aérea, com honras militares e cortejo público no carro dos bombeiros. Em pleno horário de trabalho na capital, uns poucos brasilienses foram ao Eixão, mas muitos foram à Praça dos Três Poderes para assistir, de frente para o Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff e a viúva Dona Vera receberem com palmas o corpo do arquiteto. Funcionários, ministros, parlamentares, os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal foram dar um adeus mais que especial. Não é sempre que alguém é velado num palácio, e muito menos num palácio desenhado e assinado por si mesmo. O Brasil não está perdendo apenas um grande arquiteto de obras, mas também um grande arquiteto de sonhos. E de sonhos que se transformaram em realidade e que foram expressos nas obras, nas estruturas, nos símbolos criados por Niemeyer, um pouco daquilo que é a expressão cultural do povo brasileiro. O Oscar, ele tinha duas faces, a face do artista, a coerência com que ele tinha no culto à beleza, as formas, e também o outro lado, o lado humano, no culto à sua coerência como pessoa. Quer dizer, por exemplo, ele foi comunista, permaneceu comunista, acabou o Partido Comunista, ele continuou com as suas ideias de solidariedade, entendeu? E ao mesmo tempo ele era um homem humano que prezava a solidariedade e ao mesmo tempo tinha o gosto da amizade. Ele interpretou, conseguiu fazer da arte também a interpretação do sentimento de todo um povo, de toda uma época, de toda uma geração. Depois da cerimônia com autoridades, o velório foi aberto para os turistas que passam por Brasília e usam a Praça dos Três Poderes e as obras de Niemeyer como cenário, e principalmente para as pessoas que vivem, moram e trabalham nesta cidade criada e marcada com o traço do arquiteto. Você está andando numa obra de arte aqui. Você caminha na obra que ele criou. Isso é admirável por si só. É um gênio, merece ser prestigiado. É um cidadão brasileiro muito amado, eu acho. O ex-militar, que era o primeiro da fila, se dividia entre a tristeza e o orgulho. Um brasileiro que merece nossa atenção, nosso respeito, né? Uma pessoa pública que deixou o nome por onde passou, tanto aqui no Brasil como lá fora, no exterior. Ele é conhecido e uma pessoa muito humilde quando vivo, né? Então eu tirei o dia hoje para prestar essa homenagem, que eu acho que merecia todo o nosso respeito. Despedidas silenciosas, ou com os traços que o arquiteto tanto gostava, ou misturando homenagem e protesto. Foi o adeus da capital, à qual Niemeyer deu formas. Magnífica. Parece que Deus está amparando com a mão. Aqui tem a mão de Deus também, né? Não só a cabeça do homem. Agora a cabeça do Niemeyer, eu desconheço qualquer homem muito inteligentíssimo, muito inteligente,
muito inteligente, um homem de uma cabeça enorme, de um conhecimento astronômico sobre arquitetura, sobre obra. Na manhã desta sexta-feira, o corpo de Oscar Niemeyer será velado no edifício sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Palácio da Cidade, no bairro do Botafogo. E à tarde está previsto o sepultamento de Oscar Niemeyer no cemitério João Batista, também no bairro de Botafogo, na capital carioca. A presidente Dilma Rousseff decretou luto oficial de 7 dias. Sandra. Obrigada, Fabrício.